Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, estamos estudando os tipos de sujeito. Já vimos sujeito simples, já vimos sujeito composto, já vimos sujeito oculto. Hoje veremos sujeito inexistente, oração sem sujeito. Ok? Vamos ver juntos? Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Vamos ver o que será que esse tipo de sujeito. Então aqui, coloquei esta frase aqui para ajudá-la a entender melhor. Na frase, faz muito frio em Curitiba. E é verdade. Na época do inverno, faz muito frio em Curitiba. Não é possível determinar ou imaginar alguém praticando a ação de fazer muito frio lá. Então quando eu digo faz muito frio, você vai pensar, quem faz muito frio? Só pode ser a natureza, né? Então não há um sujeito específico, porque não tem como dizer faz frio. Podemos observar que a maioria das frases apresenta um sujeito. Nós estamos vendo até agora que há vários tipos de sujeitos. Ó. Só que nesse caso aqui é um caso diferente. Seja ele determinado ou indeterminado. Indeterminado nós vamos ver ainda, mas indeterminado, por exemplo, se eu disser assim, ó, participaram da aula do Homero. Participaram. Nossa, daria para eu até colocar o pronome eles. Porém, eu não sei esse eles quem são. Então, é um sujeito indeterminado. Eu não consigo determinar quem é o sujeito. Mas teremos uma aula só sobre isso também. Quando não podemos apontar ou imaginar um elemento a respeito do qual se afirma ou declara alguma coisa. Temos uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. De novo, quando não podemos apontar ou imaginar um elemento a respeito do qual se afirma ou declara alguma coisa. Então, como aqui, ó, faz muito frio, não dá para saber quem faz. Faz frio. Então, eu tenho uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Vamos continuar? Exemplificando aqui, ó, quando eu digo, faz 10 meses que ela foi embora. Faz 10 meses. Pessoal, aqui funciona assim. Quando o verbo fazer estiver no sentido de tempo decorrido, ó, faz 10 meses, não é tempo decorrido, o verbo é impessoal. O que é impessoal? Ele não vai concordar aqui com os 10 meses, ó, por exemplo, aqui. Entendeu? Porque aqui, você pergunta, faz. Faz o quê? 10 meses seria o objeto direto. Então aqui o verbo não concorda com os 10 meses. Outra, chovia em Porto Alegre. Chovia. É um fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Havia muitos doentes na pandemia. Infelizmente, isso é verdade, havia. Posso dizer até que há. Por que aqui, mas muitos doentes, alguém vai dizer, mas não seria haviam muitos doentes? Pessoal, pense assim, ó, toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Vamos ver se dá para nós trocarmos por existir aqui, ó. Existiam muitos doentes na pandemia. Dá para nós fazermos? Dá. Se fosse existiam muitos doentes na pandemia, o muitos doentes seria o sujeito do verbo existir. Quando for o verbo haver, como ele não tem sujeito, então muitos doentes não é o sujeito do verbo haver. É o objeto direto. Ok? Então aqui por isso que não há concordância. Por isso que é uma oração sem sujeito, é um sujeito inexistente. São 14 horas. Quando indicar tempo. Também, sujeito inexistente, oração sem sujeito. Basta de brigas. Quando for o verbo basta aqui. Então, no sentido de ocorrer. Continuemos aqui. Os verbos destacados, o verbo fazer, o verbo chover, o verbo haver, o verbo ser e o verbo bastar, não cabe os pronomes ele. Não dá para eu pôr pronome ele, ou ela, né?
eles ou elas, funciona como sujeito. Então, a esses verbos que não admitem sujeito, porque esses verbos aqui não admitem sujeito, chamamos de verbos impessoais. Por que impessoais? Porque não há pessoa, não faz concordância com ninguém. É um verbo que ele fica no singular, ele não vai para o plural, ok? Então é um verbo impessoal. Não há essa concordância. Vamos continuar. Principais verbos impessoais. Os verbos que denotam fenômenos atmosféricos ou cósmicos. Por exemplo, chover, que é um fenômeno da natureza. Trovejar, fenômeno. Anoitecer, fenômeno. Nevar, fenômeno. Fazer, frio, calor, fenômeno. Por exemplo, faz frio. É um fenômeno aqui. Então, não tem como eu dizer fazem frios, colocasse algo aqui no plural. Porque aqui, o verbo, quando for fenômeno da natureza, ou fenômeno atmosféricos, não é? Cósmicos, então não há sujeito. Os verbos haver e ser, em orações sinônimas, as construções como existir. Então vamos ver aqui, ó. Era uma vez uma menina que levava um cesto de frutas para a sua avó. Então aqui, quando o verbo estiver, ó, quando for o verbo haver, o verbo ser em orações sinônimas, então fica no singular aqui. Os verbos haver, o verbo fazer, o verbo ser, nas indicações de tempo, era a hora da sobremesa. Também fica no singular, não há plural. Os verbos impessoais sempre aparecem na forma da terceira pessoa do singular. Então, se é verbo impessoal, não há concordância com o sujeito, o que vai acontecer? O verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Desconhecendo-se a natureza impessoal dos verbos haver e fazer, é comum aparecerem erradamente na terceira pessoa do plural. Então, o que acontece? As pessoas querem fazer essa concordância e acabam fazendo a concordância que ficará errada. Então, aqui diz assim, ó, é comum aparecer erradamente na terceira pessoa do plural quando seguido de substantivo no plural. Isso acontece porque o falante toma tais plurais como sujeito, quando, na realidade, não são. Verbo impessoal não tem sujeito. Repita aí. Verbo impessoal não tem sujeito. De novo, verbo impessoal não tem sujeito. Vamos ver exemplos aqui. Olha, então, pessoal, desse lado aqui está adequado e aqui está inadequado, que geralmente nós erramos no dia a dia, ao escrever, quando você fizer um concurso, um vestibular. Há muito esses erros. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer a concordância e quando forem esses verbos aqui, o verbo não fará concordância. Então temos aqui, ó, o correto é: houve muitos alunos na aula. Eu posso dizer, há muitos alunos assistindo a aula. Não há plural aí. Então aqui, ó, houve muitos alunos na aula. Só que, por ser muitos alunos aqui, muitos acham que é o sujeito e não é o objeto. Muitos vão dizer, houveram muitos alunos. Pessoal, está errado. Por quê? Verbo no sentido de existir, ele é impessoal. Então, nada de houveram muitos alunos na aula. Está inadequado, está errado. Nada de houveram. O correto é, houve muitos alunos na aula. Haverá prêmios. Aí alguém diz, prêmios está no plural, aí vou colocar haverão. Nada de haverão prêmios. Verbo haver vai ficar no singular. Faz 10 dias. Aí você pensa assim, 10 dias, e as pessoas cometem muito esse erro de dizerem, fazem 10 dias, fazem 10 anos que eu moro em tal lugar, fazem 20 anos. Pessoal, tempo decorrido vai ser verbo impessoal. Então, faz. Por isso que aqui é faz 10 dias.
Fazia 3 semanas. E nada de faziam 3 semanas. 3 semanas é plural. Porém, o verbo é impessoal. Se é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, nada de plural. Por isso, o correto é, fazia 3 semanas, nada de faziam 3 semanas. Também ficará no singular o verbo que, junto a haver e fazer, sirva de auxiliar. Então, aqui, ó, pode haver, ó, veja bem, desentendimento entre a gente, e não podem haver. Olha, o verbo haver aqui, o verbo auxiliar, por ele estar junto com o verbo haver, ele não vai para o plural, pessoal. Então, nada de dizer, podem haver desentendimento entre nós. Não. Pode haver, porque eu tenho o verbo haver aqui. Deverá fazer 10 meses de namoro. E não, o casal deverão fazer 10 meses de namoro. Deverá. Nada de deverão aqui. Ok? Pessoal, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça dos likes, que me ajuda muito. E comente, ative o sininho das notificações, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.